A crise no sistema carcerário brasileiro foi tema de uma palestra realizada em Porto Alegre pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes. A precariedade do sistema prisional e a falta de investimentos no sistema aberto e semiaberto de prisão foi um dos temas abordados pelo ministro. Eu acho que nunca se deu atenção ao modelo semiaberto, por isso nós temos um déficit de vagas. Né? Agora, certamente a escolha não pode ser a supressão, porque o regime semiaberto envolve prisão ainda. Né? As pessoas ficam retidas num modelo de industrial ou de colônia agrícola, em suma, e isso precisa ser retomado. Não me parece que deva ser supresso. Ao revés, acho que deveria ser revitalizado. Depende de que mesmo? De ação política, né? De ação administrativa. Aqui em Porto Alegre, nós temos aproximadamente 3 mil presos com condenações ativas nos regimes aberto e semiaberto. E temos para esses presos apenas 500, 600 vagas mais ou menos. Ou seja, nós temos um déficit aqui de entre 2 e 2.500 vagas aproximadamente. Né? Isso faz com que todos os dias presos desses dois regimes sejam postos em liberdade por absoluta falta de vagas. Né? O ministro Gilmar Mendes está diretamente relacionado à questão desse tipo de regime prisional no Brasil. E há, inclusive, um precedente aqui do Estado do Rio Grande do Sul, cuja relatoria é o ministro Gilmar Mendes, onde foi dada repercussão geral, ou seja, quando o Supremo julgar isso, essa regra, a tendência é que valha para todo o Brasil, no sentido de definir, enfim, aonde fica o preso quando não tem vaga. Né? O Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul tem mandado recolher esses presos, né? que estamos soltando por falta de vagas, o Estado tem mandado recolher, o Tribunal tem mandado recolher. Ocorre que estas decisões do Tribunal de Justiça vêm sendo sistematicamente descumpridas pela SUSEP, né, porque não tem local onde de fato abrigar esses presos. Ou seja, temos um problema bem grave assim, do ponto de vista estrutural. Para o ministro, é urgente que se assumam responsabilidades para resolver a crise no sistema penitenciário. O colega, por exemplo, perguntou sobre a APAC, que são modelos de presídios pequenos, geridos por ONGs, por instituições modelares. Não é? É uma experiência, mas isso depende de uma decisão política. A liberação de recursos do FUNPEN, eu acho que tem que ter uma ação nacional para isso. Não há justificativa para termos quase 2 bilhões de reais retidos no FUNPEN e termos esse quadro de falta de vagas. Portanto, me parece que temos que nos irmanar no sentido de ter uma solução. Acho que falta um pouco de articulação e um pouco de jogo de culpas entre as entidades. A União fala que esse problema da segurança pública é dos estados e os estados dizem que não tem mais recursos, o que também é real. Não é? Então era preciso que houvesse essa articulação. E eu também não quero colocar o judiciário fora desse quadro de responsabilidade. Essa é a diferença no meu pronunciamento. O judiciário está dentro disto. Quando é o juiz que prende, é o juiz que solta. Veio a dizer da importância da participação do judiciário no sistema de justiça em relação à segurança. E nós temos feito isso, né? Fechou exatamente com isso. Aqui a gente não se furta, né, a discutir a questão do sistema penitenciário e ser propositivo nisso. Reconhecemos que o judiciário tem parte nisso. A passagem de Gilmar Mendes por Porto Alegre ganha importância num momento em que instituições locais têm cobrado soluções dos governos federal e estadual para os graves problemas na área penitenciária gaúcha, conforme a avaliação de alguns magistrados. O ministro Gilmar Mendes foi o grande protagonista quando o presidente do CNJ, de todo um conjunto de ações paradigmáticas do CNJ em cooperação com os diversos tribunais e juízes de execução criminal do Brasil, no chamado mutirão carcerário, numa série de medidas, digamos assim, que em nível de CNJ e Administração da Justiça foram paradigmáticas e que servem de exemplo para ações possíveis nessa seara. Então é evidente que isso tem um papel positivo, né, de apoio político, institucional, né,
em relação a essa matéria. Essa cobrança, entre aspas, que nós vemos fazendo do Poder Executivo é algo sistemático e que vem assim perpassando vários governos, né? Me chamou a atenção até que a posição do ministro Gilmar Mendes, pela sua fala aqui, é muito harmoniosa com aquilo que nós vemos e já estamos decidindo individualmente nos processos aqui de Porto Alegre. A manifestação dele vem na mesma linha.